Amém? Se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro de Salmos, Salmo 91. O versículo é o versículo 7. Esse salmo aqui é um salmo, como todos os salmos, cantados, né? Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Você falou para alguém isso, né? Então olhe para a pessoa do lado e diga para ela: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Amém? Agora vamos falar na primeira pessoa? Para a gente, né? Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém. Preciso confiar nisso, sempre podemos assentar, irmãos. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês, quero falar um pouquinho sobre proteção. Amém? Vocês sabem que proteção é uma das coisas que tem gente que gasta muito dinheiro para buscar isso, porque achando que pode conseguir isso através de um ritual ou de alguma prática espiritualizada para poder exercer sobre si a proteção. Porque uma das coisas que envolve essa necessidade de proteção é a nossa insegurança. Principalmente a insegurança do desconhecido. Porque aquilo que você conhece, aquilo que você vê, você sabe como se desdobrar para se proteger, para se defender. Mas quando você está lidando com alguma coisa que você está, no seu entendimento, que é espiritual, que você não percebe, que você não sabe como se defender ou como agir contra alguma coisa que vem às escondidas ou que vem às ocultas para tentar, às vezes, da sua concepção, atingir diretamente você, isso dá uma insegurança muito grande porque você não sabe como se defender, não sabe como se proteger, partindo do princípio que a Bíblia diz que o nosso adversário, diz a Bíblia, disse o apóstolo São Paulo, ele não tem corpo e não tem sangue correndo nas veias, e um corpo semelhante ao nosso, que seja perceptível aos nossos olhos físicos. Isso então nos torna totalmente em desvantagem numa batalha contra alguém que você não vê, mas que tem um poder destrutivo de ataque, que ataca e que destrói. Essa é a insegurança das pessoas. E por conta disso tem gente que vai procurar a segurança e aquilo que possa lhe dar pelo menos uma certa estabilidade emocional diante do suposto ataque. Tem gente que gasta dinheiro com banho de ervas, com fumaça, com tanta coisa, porque ele imagina que aquilo vai protegê-lo daquilo que ele não sabe o que é, o que ele não vê. Deus sabia que as pessoas corriam riscos. E esses riscos, Deus também sabia que vinha do lado espiritual, dessa forma invisível, que você não percebe, coisas que têm um poder letal de ataque, mas que você não consegue perceber. E Deus percebeu também que dentro desse contexto de guerra, de batalha, nesse mundo espiritualizado do qual nós estamos falando, se você não tiver protegido, não tiver guardado, você se torna alvo fácil e você se torna vulnerável, baseado pelo que diz a Bíblia. A prova é que a Bíblia está cheia de textos onde Deus está prometendo guardar você. Textos que expressam a preocupação de Deus em proteger você, em alguns textos, como os Salmos, que diz que o Senhor Deus manda anjos para se acampar ao seu derredor. Textos da Bíblia, por exemplo, que estão ensinados na oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo nos ensinou a orarmos o que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, para nós dizermos assim: livra-nos do mal. E quando a gente ora, a gente diz: livra-nos do mal, o que prova então que o mal existe. E esse mal que existe, que é espiritual, que a Bíblia diz,
só pode ser combatido também de uma forma espiritual, pelo que entendemos na Bíblia, pelo que entendemos na palavra de Deus. Por quê? Porque se o mal é espiritual, ele também tem poderes espirituais que prevalecem sobre esse mundo físico e essa dimensão que nós vivemos. E nós então, para poder nos protegermos daquilo que é espiritual, daquilo que é invisível, mas que a Bíblia diz que tem um poder letal de ataque, eu vou ter que me preparar espiritualmente também. Eu tenho que me preparar espiritualmente. Porque existe o poder do mal, existe o poder da feitiçaria, existe o poder do ocultismo que vem e que tem um poder realmente de destruição, baseado pelo que nós podemos entender pela palavra de Deus. Por que eu digo isso a vocês? A Bíblia diz que quando Deus convocou Moisés para libertar o seu povo lá do Egito, o povo que vivia lá como escravo, que era a força de trabalho da construção civil dos egípcios, e que estavam lá escravizados e sofrendo, Deus mandou Moisés ir lá para poder tirar o povo e levá-los para a terra prometida. Quando Moisés chegou lá, que falou com o faraó não achou interessante libertar o povo, não. Porque se ele libertasse, ele estava entendendo que ele ia praticamente mandar embora do Egito toda a força de trabalho da construção civil, ia embora, e ele começou a resistir e disse que não deixaria. E Moisés tentando convencê-lo que ele estava ali com uma missão de Deus para poder fazer realmente aquele êxodo, para poder fazer aquela retirada do povo, para levar para um determinado lugar. E ele então, para provar para o faraó que ele estava ali com uma missão de Deus, a Bíblia diz que ele pegou o cajado dele. O que era cajado? Era um pedaço de pau, uma madeira, que os pastores de ovelhas usavam para poder subir as montanhas. Eles se apoiavam naquele pedaço de pau para andar nos lugares pedregosos, para não cair. Eles usavam aquilo que nem uma bengala, só que era um pedaço de pau um pouco maior, que eles usavam para se apoiar. Ele estava com o cajado na mão. Diz a Bíblia que ele jogou o cajado no chão assim. Quando ele jogou o cajado no chão, sabe o que aconteceu? O cajado se transformou numa serpente, igual como está aí na coisa. Se transformou numa serpente, na mesma hora. Aquilo ali não entusiasmou o faraó, porque o faraó lidava com o ocultismo, com a espiritualidade da coisa, que a espiritualidade tem dois lados, tem um lado bom e tem um lado ruim. Ele mandou chamar seus 2 magos, os 2 feiticeiros que ele tinha, que eram muito famosos e que davam suporte espiritual para o faraó. Eram 2 cidadãos que se chamavam James e Jambres. Esse James e esse tal de Jambres, eles também tinham poder espiritual. Eles não estavam do lado de Deus, mas tinham poder espiritual. E quando o faraó chamou James e Jambres, eles vieram e fizeram a mesma coisa. Pegaram um pedaço de pau, jogaram, e pelo poder espiritual eles transformaram o pau que eles jogaram também numa serpente. Mas a diferença, diz a Bíblia, é que a serpente feita pelo Moisés engoliu a serpente feita por James e Jambres. O que era que aquilo queria dizer? Qual era a mensagem que Deus deu para o faraó quando a serpente dele engoliu a serpente feita pelos feiticeiros e os magos do faraó? É para dizer para o faraó que o bem sempre destrói o mal. Diga glória a Deus. E cada vez que Moisés fazia alguma coisa, eles iam lá e faziam alguma coisa também. Ele só decidiu liberar todo mundo quando
Morreram os primogênitos, foi que ele se sentiu pressionado, liberou o pessoal, mas no meio do caminho ele se arrependeu e mandou todo mundo ir atrás, mas Deus já estava com o povo adiantado e Deus foi operando milagre até abrir o mar vermelho para passar o seu povo e o faraó realmente conseguir parar, percebendo que não ia conseguir mais fazer aquela situação retroceder. E dessa passagem você vê aí exatamente a manifestação do poder do bem e do poder do mal que existe. Eles eram feiticeiros e faziam a obra deles. A gente entende, por exemplo, hoje que o poder espiritual maligno existe para gerar entraves, para destruir pessoas, para alimentar invejas, ressentimentos ou qualquer coisa que possa dar uma motivação para tentar dificultar a vida de alguém, travar a vida de alguém. E Deus entra na tua vida exatamente para neutralizar essas coisas, pelo que nós vamos aprender aqui pela palavra de Deus. Deus entra na tua vida exatamente com o objetivo de dizer que essas coisas não vão prevalecer sobre você, ainda que elas existam. Ainda que seja do mundo espiritual, espiritualizado, que venha e que crie esse tipo de dificuldade, de embargos, mas a intenção de Deus nesse salmo era dizer para o seu povo o seguinte: vocês vão estar blindados. Essas coisas não vão atingir vocês porque eu não vou deixar, está dizendo Deus. Ainda que existam, vocês vão estar protegidos. Era essa a intenção de Deus. E baseado nisso, Deus fez o quê? Deus inspirou essa música que é do Salmo 91. Isso é uma música que Deus fazia o seu povo cantar sempre, para saberem que eles eram protegidos, para eles não se assustarem, porque eles viviam numa região onde em volta todo mundo praticava feitiçaria, os cananeus, todo mundo era envolvido com ocultismo. Israel estava aqui e em volta todo mundo era envolvido com esse tipo de coisa. E Deus dizia: não façam como eles. Tem texto na Bíblia que Deus diz o seguinte: não vão atrás daqueles que ficam chirriando por entre os dentes, disse Deus. Porque o povo de Deus procura o seu Deus, falava Deus. Não façam como os povos deles, dizia Deus. Não façam vossos filhos passar pelo fogo, nem a vossa filha. Não consulte os mortos, falava Deus. Está na Bíblia. Vocês se voltem para mim e se envolvam comigo, porque eu sou o Deus de vocês. Sou eu que guardo vocês, sou eu que protejo vocês. E Deus, então, para colocar isso na mente deles, diante, então, de tanta pressão em volta, de pessoas que tentavam apresentar outras propostas, Deus ficava, através das canções, dizendo a eles: eu sou o Deus de vocês, sou eu que protejo vocês, não temam, não tenham medo, porque eu sou todo poderoso. E Deus, então, inspirou esse salmo que nós vamos ler desde o primeiro verso. Deus falando para eles, Deus deu a inspiração, fizeram a música e o pessoal cantava dizendo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. O pessoal cantava isso. Primeira coisa, o que habitar é morar no esconderijo do Altíssimo. O que é isso? A proteção dele, que ele explica no verso acima. Ele é o meu refúgio, o meu baluarte. O que é refúgio? É o lugar onde você vai buscar proteção. O que é baluarte? Baluarte é um castelo, chamado também, eu estava pesquisando, chamado também de bastião, que significa também baluarte, que tem como significado fortaleza inexpugnável. Diga glória a Deus. Fortaleza inexpugnável, lugar que ninguém consegue chegar, que é exatamente isso aí.
Deus está dizendo que quando você confia nele, você vai estar dentro de um castelo desse, e ninguém vai ter acesso a você se ele não permitir, porque você vai estar blindado por esse baluarte que é essa fortaleza inexpugnável. Para alguém poder chegar até você, vai ter que bater de frente com um castelo forte, que é o nosso próprio Deus, e vai ser difícil ter acesso a você, sem ter que primeiro passar por ele. A intenção dele era dizer isso para o seu povo: vocês vão estar protegidos por mim, eu vou ser o baluarte de vocês, vou ser o castelo inexpugnável, e para ter acesso em você, tem que primeiro passar por mim. E ele começa falando, dizendo: o meu refúgio, a minha sombra, lugar de proteção, lugar de paz, que ele vai estar ali para poder proteger o seu povo, para poder guardar o seu povo. Porque ele é o Deus forte, em que você deve confiar, em quem nós confiamos, diz ele. Aí ele diz: porque ele quem? Deus, te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É a arapuca. No mundo espiritual, as pessoas, às vezes, envolvidas por isso, armam arapuca para as pessoas, armam armadilhas. Você pode estar sujeito a armadilhas onde você trabalha, você pode estar sujeito a armadilhas no mundo competitivo que você vive. E as armadilhas aí, elas não envolvem somente essas questões de prejuízos monetários ou financeiros, mas essas armadilhas, às vezes, envolvem prejuízos emocionais, afetivos. E aquilo que você olha, de repente, te encanta, te seduz, e você acha que vai ser bom para você, você entra de cabeça, quando lá dentro você vê que é uma cilada, que é uma armadilha, quando você já está preso na arapuca. E, às vezes, durante as nossas vidas, essas armadilhas são muito recorrentes em muitas áreas das nossas vidas. E, às vezes, tem armadilhas que são preparadas mesmo pelo diabo. São os laços do passarinheiro muito bem engembrado, que tira a percepção dos teus olhos. Às vezes, tu só vai perceber que é armadilha quando tu já está lá dentro preso. Essa armadilhazinha que vem, não, dá uma tragada, dá uma cheirada, que tu não vai ficar viciado, não. Tu vai ficar de boa, tu vai ficar ligadão. E as pessoas vão caindo na armadilha, quando vê, estão presas nela. Totalmente presas. Deus aqui está dizendo que Ele se preocupa até com isso. Que Ele é Deus da tua vida, até para te livrar do laço do passarinheiro. As armadilhas que vêm, que você não está percebendo, que você está com a melhor das intenções e às vezes cai nela ou está acreditando em tudo aquilo que está te encantando, te seduzindo, e não está percebendo que por trás é cilada, por trás é armadilha. Quando você vê, você pode cair exatamente por não ter muitas vezes a capacidade de percepção do futuro ou das coisas que estão ocultas. Deus está dizendo que Ele está na tua vida para isso, para não deixar, para livrar você do laço do passarinheiro. Por isso que tem situações que às vezes você acha que são perdas, mas não são perdas, são livramentos de Deus, de coisas piores, de armadilhas lá na frente. A Bíblia diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. E depois que Ele fala do laço do passarinheiro, Ele vem, Ele protege você, Ele cobre você com as suas penas, e sob ou debaixo das suas asas estarás seguro, porque a verdade dele é pavês e escudo. O que é pavês? Uma irmã perguntou para mim, eu estava para agradecer: esse aí era de quê? De maracujá? É do bom, é? É gostoso esse do tempo antigo? Eu digo, não, pavês aqui na Bíblia era um escudozinho que se usava na mão.
Tinha o escudo, o grande, mas tinha um que era só para a mão. Eu até peguei uma. Só para a mão. O soldado só usava na mão. Ele não andava com o escudão grandão, mas ele usava com um de mão, um portátilzinho, tipo um celularzinho, que ele andava só para poder se proteger. Quando o sujeito batia com a espada dele, ele estava lá com o pavê só para poder se defender. Deus falando para o seu povo naquela época, usando as ferramentas de guerra que as pessoas usavam, ele disse: pois é, a minha verdade para vocês é pavê e é escudo. Diga glória a Deus. O escudo é o outro. Serve para proteger você. Você vai estar com a minha verdade, você vai estar protegido, não se preocupa. Dizia Deus. E depois que ele disse isso, que a verdade dele é pavê e escudo, ele vem com uma história que é a mais preocupante de todas. Ele te livrará do terror noturno. Irmãos, o que é terror noturno? As pessoas, mas o que é isso que ele está falando? Que ele nos livrará, que nós não nos vamos assustar do terror noturno, nem da seta que voa de dia. O maligno, ele é muito especialista em causar medo para a gente, principalmente de noite, de madrugada. De madrugada, quando você está descansando, que você está totalmente relaxado e desarmado, às vezes ele acha que esse aí é um dos meios dos ataques que ele pode usar para tentar te levar ao desespero e tirar a tua paz. Eu vou contar para vocês uma história que eu acho até que já contei aqui, que se deu comigo algum tempo atrás, em 1977. Eu não gosto de dar muitas datas assim não, porque você vai fazer as contas no dedo e dizer: poxa, o pastor já está bem antigo. Nessa época eu tinha 21 anos, 1977. Eu saí para ser missionário na região amazônica. E eu fui enviado para ser missionário no Baixo Amazonas, numa cidade chamada Óbidos. Já ouviram falar nessa cidade? Óbidos. Fica no Baixo Amazonas, depois de Santarém. E eu fui para lá para começar a obra missionária lá e para estabelecer uma igreja no lugar e ser pastor lá. Eu fui. Naquela época, as missões funcionavam assim. Dava para você só o dinheiro de ida, você não recebia dinheiro de volta, que era exatamente para não voltar. Você já ia, tinha que dar seu jeito de ficar no lugar. Quando eu cheguei no lugar, o lugar era super difícil. Ninguém aceitava missionário, ninguém aceitava pastor. O pessoal tinha maior ojeriza, resistência. Chamava a gente de falso profeta, de anticristo. Era muito difícil a luta no lugar. E eu, para economizar dinheiro, fui morar numa cabana. Era o único lugar que meu dinheiro dava para alugar, era uma casinha no meio de um terreno que deveria ter mais ou menos assim uns 80 de largura e uns 150 ou 200 de fundo, sei lá. No meio tinha uma casinha de barro, né? Só de um cômodo, coberta de zinco. Bem no meio do terreno. Foi a única casa que eu encontrei para alugar, aluguei para morar lá. Eu estava sozinho, minha família tinha ficado em Belém e eu fui abrir essa igreja lá. Na segunda noite que eu estou, atei minha rede. Depois que eu atei minha rede, eu comecei a ler, que eu gostava de ler jornal de noite. Pegar o jornal para ler de noite. E lendo a Bíblia, estava ali lendo e fiquei lendo. E a única luz que tinha dentro da casa era uma luzinha que eu mandei ligar, que era aquela luz que ficava, que a gente chama no bocal, que você liga na lâmpada mesmo. Você lembra dessa lâmpada assim? Que no bocalzinho você ligava e acendia, né? Eu botei bem em cima da minha rede para poder ficar lendo ali. Quando deu mais ou menos assim uma meia-noite e 10, eu calculo, eu ouvi umas passadas que vinham do fundo do terreno. Umas passadas fortes, que pisavam assim, na folha seca, e quando pisava, amassava, parecia que era muito pesado, vinha andando do fundo do quintal, vinha andando, quando chegava numa calçadinha que tinha bem na entrada da porta da casa, da casinha que eu morava, subia no batente, batia o pé, arrumava o pé, eu olhava para a porta e dizia: vai entrar, mas ele não entrava, ele voltava e ia lá no fundo do terreno de novo, andando, batendo, tchu, tchu, tchu. Depois voltava e subia no batente. Eu pensava:
esse capeta vai ficar com a perna fina que eu não vou ligar para ele, não. Peguei, fiz uma oração, dormi, me embrulhei e apaguei a luz no bocalzinho e tratei de dormir. Quando eu estou quase dormindo, jogaram uma pedra em cima do zinco, só que eu percebi que a pedra, pá, caiu em cima do zinco e varou o zinco e caiu do lado da minha rede. Pá, a pedra. Quando a pedra caiu, fez um barulho na porta, a porta parece que abriu, eu não vi porque eu estava assim no escuro, e de repente alguma coisa entrou no ambiente que eu estava e começou a fungar. Gente, o meu corpo ficou como se eu tivesse assim uns 200 quilos, fiquei grandão, a minha sensação que eu era enorme, que os cabelos arrepiaram, que eu fiquei desse tamanho. Quem disse que eu conseguia falar? Travou tudo. Eu queria falar e não conseguia. E na hora que eu estou na rede aqui, o Espírito de Deus falou para mim, não tira o pano do rosto. Peguei, fui, enrolado na rede, caí da rede e fiquei de joelho embaixo da rede, sentindo o meu corpo desse tamanho, parecia que os cabelos arrepiados, eu querendo falar e não conseguia falar, e aquilo atrás de mim assim como que fungando, fungando, eu ali parado, querendo falar, e a garganta presa, eu não conseguia falar. E depois de muito lutar ali, orar na cabeça, orar em pensamento, no maior desespero, a minha voz soltou, e quando soltou, adivinha qual foi o nome que eu chamei? Jesus, meu irmão. Eu dei uma respirada, todo o ar que estava aqui preso, eu soltei e dei um grito de madrugada, um grito, eu acho que foi o grito mais alto que eu já dei na minha vida, eu gritei, Jesus! Desesperado. Quando eu gritei esse nome, parece assim que espetaram assim em mim alguma coisa, eu que estava desse tamanho, diminuí, tive uma sensação de paz, porque aquilo, quando entrou, nessa hora que eu gritei, entrou e acendeu a luz. O que entrou do quarto acendeu a luz no bocalzinho. Aí me deu aquela sensação de paz boa e me acalmei. Aí fui dormir. De manhã, quando eu acordei, tinha que andar alguns metros para poder chegar na rua que eu morava lá. Quando eu saí na rua, os vizinhos estavam tudo na porta assim. Parece que esperando eu sair. Quando eu saí, eles gritaram, ei, missionário! Eu digo, nós ouvimos o seu berro, o seu grito ontem, de madrugada. Eu digo, foi? Eu fiquei meio sem jeito. Eu digo, eles ouviram que eu fiz barulho. Aí eu saí, aí, tá, desculpe aí, falei lá, o pessoal, mas a gente está tudo admirado aqui. Eu disse, por quê? Aí eu voltei a me interessar pela conversa. Ninguém mora nessa casa aí. Todas as pessoas que tentaram morar nessa casa, a gente já fica esperando quando muda alguém para ir, que de madrugada eles vêm bater aqui na nossa porta. Às vezes o homem vem só de cueca, a mulher vem só de roupa íntima, desesperada, bater aqui, pedir ajuda na nossa porta, porque todo mundo sabe aqui que aí nesse terreno aparece um homem muito feio. E o pessoal diz aqui na rua que tem dinheiro enterrado aí. Pena que naquela época não tinha aquelas maquininhas, senão eu ia procurar, porque eu estava precisando. Eu estava num sufoco lá. Vocês imaginam só. Tem dinheiro, todo mundo fala que tem dinheiro enterrado aí, e que esse homem que aparece aí é o guardião do terreno. Eu disse, tá bom. Mas ontem ele foi embora daqui, eu falei para o pessoal assim. E eu passei a orar no terreno, ungia, orava todo dia em cima do terreno, ia dormir. Eu saí de lá, nunca mais o homem apareceu, e as pessoas que foram morar lá também disseram que ele não apareceu. Isso significa o quê? Que quando Jeová vem com o seu poder no lugar, o mal tem que sair, irmãos. Se confirma aquilo que fala a serpente. A serpente de Deus engole a serpente do mal. E desde esse dia eu continuei morando lá, nunca vi mais nada. O que é isso, gente? É o terror noturno. O maligno começa a assombrar as pessoas, começa a criar situação para levar as pessoas ao desespero. Ele é especialista nisso. Recentemente nós tivemos um caso aqui na Alemanha.
Uma família chegou comigo, vai orar na minha casa, vai orar na minha casa. Eu disse, por quê? A gente comprou uma casa, era a casa do sonho da gente, agora a gente foi morar na casa lá, é cheia de aparição. A mulher me contando para mim. A gente está na sala, quando olha para a cozinha, tem lá alguém em pé, lá olhando para nós. E esse dia foi o dia pior que teve, a senhora contando. Meu sobrinho estava escovando o dente, quando ele está escovando o dente no banheiro, que ele olha para o espelho do banheiro, tem um camarada com a cara feia olhando do lado dele, assim, olhando para o espelho, ele viu, a mulher entrou em desespero. E eu mandei lá a pastora Ilka, que é pastora da nossa igreja, lá no bairro da Alemanha, ir lá fazer uma visita para essa senhora, que estava todo mundo desesperado com essas aparições. Que é isso? Terror noturno. Terror noturno. Deus, nesse salmo, está dizendo o que para o seu povo? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Seta é exatamente o que o maligno joga endereçado para tentar atingir diretamente a vida da gente. Deus está dizendo que Ele é o Deus poderoso para proteger você, para guardar você, para que o terror noturno não prevaleça, para que você possa ter autoridade para repreender o terror noturno, para não ser atingido pela seta que voa de dia, diz o Salmo 91. Aí Deus vem falando a amplitude dessa proteção, que é a proteção de Deus. Para você ter essa proteção, você não precisa tomar banho de erva. Para você ter essa proteção, você não precisa jogar fumaça em casa. Não precisa afirmar nada, diz a Bíblia. Vocês vão depois, no final, perceber o que é que você tem que fazer para poder ter essa proteção. Ele vem no verso seguinte e diz o seguinte: nem da peste que se propaga nas trevas. Essa Covid aí é a tal da peste também. Nem da mortandade que assola ao meio-dia, disse Deus. Aí ele vem e diz o versículo que nós lemos: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, disse Deus. O verso seguinte: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo da impiedade, dos ímpios, daquele que age de maldade. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, disse Deus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, chegará à tua casa, disse Deus. E depois ele vem e diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, disse Deus. Que Deus se preocupa tanto com essa proteção, que ele diz: ô anjo, vem cá, toma conta daquele meu servo ali. Anjo, vem cá, toma conta daquela serva. Os anjos recebem ordem ao teu respeito para te guardarem. Isso aí prova a preocupação de Deus. Se você não tivesse nenhum tipo de risco, não corresse nenhum tipo de risco, se o mundo espiritual não representasse perigo para você, Deus não estava preocupado com essa proteção para você. Ele não estava precisando falar isso aqui. Se você não estivesse submetido a ataques, não estivesse submetido a riscos, ele não teria por que dizer para você exatamente essas palavras, que são palavras de proteção para te dar segurança. Mas ele vem e diz mais: eles te sustentaram nas suas mãos, para que você não perder o equilíbrio, para não tropeçar com o pé em pedra, não perder o equilíbrio, não entrar em desespero, não surtar, não desajustar. Ele vai sustentar você mesmo no meio das maiores tempestades, que muitas vezes são inevitáveis na vida da gente. Ele está prometendo que ele vai estar ali, exatamente para poder te sustentar, para poder te manter de pé. Que você pode realmente pisar a áspide, que era uma serpente perigosa que existe na Europa. Pode pisar na áspide, que você vai calcar os pés, o leãozinho, o leão, que nesse simbolismo está do inimigo, o adversário, porque você vai estar sustentado e protegido exatamente para lidar com essas falsidades, com essas ações espirituais simbolizadas nessas palavras aqui. Nessas serpentes que às vezes vêm e que secam você.
E dentro dessa visão da própria palavra de Deus, serpente não é só aquela que vem e que anda na terra, que você às vezes mata pisando no pé. Tem muita serpente que tem duas pernas, que está interagindo com você e que você não sabe que é uma serpente, e Deus está dizendo que você vai calcar os pés e realmente dominar sobre ela. Isso é uma coisa muito séria que Deus está tentando dizer para nós nesta noite. Amém? O próximo verso. É isso que você tem que fazer para poder ter aquela promessa de proteção. Se apegar a Deus com amor. Diga glória a Deus. Tudo aquilo que eu falei para você só funciona, baseado pela Bíblia, naquele que se apegou a Deus com amor. Mas tem gente que pensa, não, o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91 aqui em casa, para proteger a casa. Não protege. Bíblia aberta em Salmo 91, Salmo 91 pendurado na parede, não guarda ninguém não, gente. Não guarda. O diabo não tem medo do Salmo 91. Se ele tivesse medo do Salmo 91, ele não citava um trecho para Jesus no dia da tentação. Porque ele chegou lá, porque tu não joga daqui lá embaixo, não está escrito? Que os teus anjos darão o teu respeito, para que tu não pisares com o teu pé em pedra, ele falou para Jesus, citando o Salmo na maior cara de pau para Jesus. Ainda disse, não está escrito, porque ele leu. Ele leu o Salmo. Mas tem uma coisa que ele teme no Salmo, sabe o que é? É quando você se apega a Deus de verdade. E quando você se apega a Deus de verdade, ele sabe que não Salmo, mas a promessa do Salmo passa a funcionar na tua vida. Diga glória a Deus. E que ele não tem acesso. Então, nesta noite, eu termino essa minha palavra dizendo para você, busque essa proteção. Se apegue a Deus, se sustente nele, viva com ele. Ande com ele. Porque se você estiver de fato apegado a ele e andado com ele, tudo aquilo que eu li do Salmo 91 é para você, é para mim, é para nós termos a certeza que nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege. E saiba, o mal pode existir, mas a Bíblia diz o quê? Se tiver aí, procura para mim, tá, Winnie? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, disse Deus. Quando a Bíblia diz isso, que maior é o que está em você, pode estar o poder que tiver do outro lado, não importa, porque jamais um poder espiritual ou humano, seja lá o que for, vai ter condições de superar o poder do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. É isso que a Bíblia tenta dizer para nós. Jamais vai poder superar. Então se apegue a Deus, porque isso é importante. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Você vence. Vence por quê? Porque maior é o Deus que faz parte da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te proteja, te guarde, te ajude no nome de Jesus.